gente vai conversar então sobre como turbinar o seu emagrecimento, tá? Vocês estão com dificuldade aí? Vocês estão com uma dificuldadezinha de conseguir emagrecer? Parece às vezes que o peso deu uma agarradinha, né? Tem hora que a gente sente isso. Parece que o peso dá uma agarradinha, que fica um pouquinho mais difícil. E a gente fica muito preocupado em emagrecer. A gente fica pensando que quer emagrecer, né? A gente fica preocupado, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Só que muitas vezes a gente esquece do como emagrecer, né? E emagrecimento não é simplesmente eu ir lá no nutricionista, pegar o papel da dieta e ir para minha casa. Não é assim? Não é somente através disso que a gente perde peso. É uma série de coisas, é uma série de atitudes que a gente tem que ter para efetivamente conseguir sucesso no nosso processo de emagrecimento, tá? E a gente enumerou em 7 passos para vocês, 7 passos fundamentais para você conseguir turbinar o seu emagrecimento, tá bom? Então, muito boa noite, todo mundo tá chegando aí, subiu várias carinhas ao mesmo tempo, não consegui ver todos, mas boa noite todo mundo que tá chegando. Seguir o cardápio de um nutricionista, gente, para emagrecer é o primeiro passo, tá? Então, você precisa de um cardápio de um nutricionista. O único profissional que pode prescrever um cardápio, prescrever uma dieta é o nutricionista, tá bom? Então, não tem nenhum outro profissional que é habilitado oficialmente a produzir dieta, calcular dieta, entregar dieta para um paciente. O único profissional habilitado é o nutricionista, não é o médico, né? Não é o nutrólogo, não é o endócrino, não é o professor de educação física, não é o educador da academia, não é a coach, né? A gente não pode fazer isso. Quem prescreve cardápio é nutricionista. E você também não deve, aí não é questão de poder ou não, né? Porque cada um faz o que acha que é importante da vida, né? Acha o que é certo. Mas você não deveria pegar qualquer dieta para poder fazer, tá? Porque não é toda dieta que funciona para você. Não é toda dieta que vai se adequar à sua rotina de vida, tá? Então a gente sempre fala que você precisa de um cardápio prescrito por um nutricionista, porém um cardápio que seja interessante para a sua realidade, tá? Então vou dar um exemplo, tá? Agora eu não tô podendo fazer dieta, né? Porque é dieta de emagrecimento. Contei pra vocês que eu tô gravidinha. Então, a gente não faz dieta de emagrecimento pra grávida. A gente só faz dieta pra poder ter uma alimentação saudável e ganhar pouco peso na gestação, tá? Mas, por exemplo, antes, se eu fosse fazer uma dieta de emagrecimento, eu nunca faria uma low carb, por exemplo, tá? Por quê? Porque eu adoro comer pão. Todos os dias o meu café da manhã tem pão integral, tá? Então, se o meu café da manhã tem pão integral todo dia, como que eu vou fazer dieta low carb? A dieta low carb não cabe pra mim. Vocês concordam? Eu não consigo passar muitas horas sem comer, estando grávida ou não estando grávida. Eu gosto de comer com regularidade. Então, jejum intermitente não é uma alternativa pra mim. Vocês entendem? Então você precisa, primeiro passo para conseguir emagrecer, você precisa de um cardápio, de uma dieta que se adeque à sua rotina, tá? A sua realidade é diferente da minha, que é diferente da realidade de quem trabalha de turno, que é diferente da realidade de quem gosta de ficar muitas horas sem comer, de quem não gosta, enfim. Primeira coisa é você fazer escolher uma dieta que caiba dentro da sua rotina. Escolhendo essa dieta, você vai seguir. Claro, só que não é só isso, o emagrecimento não é só a dieta, existem uma série de coisas que fazem com que você possa favorecer ou dificultar o seu processo de emagrecimento, sabiam disso? Então tem muitas coisas que a gente fala, né, e às vezes o nutricionista fala, e aí você fica assim, isso deve ser balela, isso é bobagem, não tem nada disso, é só pegar qualquer dieta que eu emagreço. Não é bem por aí. Se você emagrece, por exemplo, por inanição, simplesmente para de comer, você vai emagrecer, óbvio, né, obviamente que você vai emagrecer, mas seu cabelo vai cair. Se ele não cair, ele vai diminuir exponencialmente.
a quantidade de cabelo, a textura do fio, a unha quebra, né? O olho fica fundo, a pele fica horrível. Então você precisa de emagrecer com qualidade. E mesmo emagrecendo com qualidade, por exemplo, igual na clínica, né, que a gente prescreve uma dieta para vocês, os nossos nutricionistas, uma dieta que adequa, né, que suporta todas as necessidades nutricionais de vocês, mesmo assim tem hora que garra. Mesmo assim tem hora que eu começo a não emagrecer tanto mais. E aí é nesse momento que entra os 7 passos aqui para turbinar o emagrecimento, tá? Então, vocês já anotem aí, né? Eu fiz até um story de um bumerangue do nosso quadro hoje, que eu anotei os passos lá. Dá print, anota, porque realmente vai fazer diferença para vocês. E são passos simples, tá? Não são passos difíceis, não. São passos simples, mas que a gente vai explicar para vocês o fundamento desses passos, de por que eles são tão importantes, tá bom? Então, o primeiro passo para turbinar o emagrecimento, gente, água, no mínimo 2 litros por dia, tá? Existe uma continha específica que a gente faz para poder saber qual que é a necessidade de hidratação de cada indivíduo. Isso varia, por exemplo, eu tenho 1,71, eu preciso de mais água do que uma mulher que tem 1,5 m, por exemplo. Isso é um pouco proporcional. Porém, se você consumir 2 litros de água por dia, você atende qualquer demanda metabólica do seu corpo, tá? Então, a gente precisa. Como que eu vou conseguir beber 2 litros de água por dia, Maíra? Pelo amor de Deus, se você tiver a garrafinha perto. Se você não estiver com sua garrafa perto, você não vai beber água. Se a gente deixa para beber água na hora que vai lá na cozinha, você chega na cozinha, faz um lanche e sai de lá sem a água ainda, tá? Então, a gente precisa carregar a garrafinha perto. Ah, Maíra, eu tomo um tanto de água por dia. Um tanto não serve, ok? Um tanto não serve. Você tem que conseguir mensurar quanto de água que você tá bebendo. Por quê, Maíra? A água emagrece? A água não emagrece. A água favorece o emagrecimento, tá? Se for gelada, inclusive, a gente consegue até acelerar o metabolismo através da água gelada. Então, a água, manter uma hidratação ok, favorece o processo de emagrecimento, tá bom? Então, a gente precisa de ter essa hidratação em dia. Isso não é conta da carochinha do nutricionista, não. A gente precisa mesmo. 70% do nosso corpo é feito de água, tá? Vocês já viram quando a gente pega uma maçã, por exemplo, e deixa a maçã na fruteira? Vocês já esqueceram maçã na fruteira? Alguma vez? A gente compra a maçã e deixa ela lá, né? Aí quando você compra a maçã, ela tá linda. Pensa numa maçã argentina, aquela bem grandona, da Branca de Neve, vermelhinha. Quando a gente tá com a maçã, assim que você chega em casa, aquela maçã que você escolheu a dedo, ela tá linda, né? Tá bem redonda, polida, né? A casca fica brilhante, fica linda. Se você esquece ela na fruteira, antes de estragar, tá? Não precisa de deixar estragar, não. Mas simplesmente de você esquecê-la na fruteira, principalmente se forem dias quentes, o que acontece? Alguém já teve essa experiência? Consegue escrever aí pra gente nos comentários? O que acontece com a maçã quando a gente esquece ela na fruteira muitos dias? Né? Parece o quê? O que ela fica igualzinha? Ela tava? A maçã fica igual ou ela muda alguma coisa? Ela muda a textura dela? A aparência dela muda em alguma coisa, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o que acontece? Ela fica murcha. Ela fica murcha. Quando você morde, ela não tá crocante igual ela é. Ela não tá aquela textura do crack, né? Quando a gente morde, ela tá meio murcha, parecendo assim isopor, né? Fica murcha, isso, Dirlene escreveu aí, né? Josiane, boa noite a todo mundo que tá chegando. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Vocês sabiam disso? Que a gente fica murcho se não beber água. Por quê? Na verdade, o que aconteceu com a maçã é que ela desidratou. Ela perdeu água, tá? Isso acontece com as frutas desidratadas que a gente come, por exemplo. Por que um damasco, se você for ver o pé do damasco, ele é redondinho? A gente não compra o damasco, ele não tá achatado?
A ameixa, quando a gente compra a ameixa, ela não é redondinha, pretinha? E quando a gente compra o desidratado, ela não tá achatada? Porque extraiu água. A água sustenta, gente. Uma pele de uma pessoa que bebe água é completamente diferente de uma pessoa que não bebe. Tô falando sério, tá? Então a água é fundamental tanto para o emagrecimento quanto para todos os aspectos e os processos metabólicos do nosso corpo, tá? Então a água é o primeiro passo para turbinar o emagrecimento. Segundo, chás. Ah, Maíra, chá emagrece então, gente? Chá sozinho não emagrece. Não adianta tomar chá de cavalinho e comer picanha, tá? Inclusive hoje deve ter muita gente comendo carne aí, porque pode ser que o nosso galão seja campeão hoje. A gente tá aí na expectativa. Eu tô aqui. Só não coloquei a bandeira que eu coloquei semana passada. Léo tirou minha bandeira do galo. Eu fiquei muito brava, mas nós estamos na expectativa do galão ser campeão hoje, né? Mesmo sem jogar. Se o Flamengo perder, o Galo já é campeão. Mas o que acontece? Não adianta tomar chá e comer picanha, né? Não adianta tomar chá e entornar na cerveja. Então, pra emagrecer é um processo, né? Aí, ó, tem muita atleticana comigo aí, ó. Ju que entrou aí, atleticana. Dirlene, aí Boaventura. Boaventura é quem? Me lembra aqui o nome. Só tá escrito Boaventura. Me lembra o nome aí, ó, Kátia Galo, muita gente do Galo aí, tá? Quem for do Cruzeiro não sai da live não, tá? Titia atleticana, mas Titia ama todos vocês, tá? Aqui, mas vamos lá. Então, os chás, o que acontece? Aí, ó, Vanice Gala, Lucimar sai Galo. Aí, Ângela é Galo aí, ó. Ah, não, Zera aí, ó, Adriana é cruzeirense, viu? Gente, não tem problema não, eu não ligo não, viu? Cruzeiro, eu tô até querendo que ele sobe, porque 2 anos seguidos na Série B não é bonito nem pra Minas, né? Vamos torcer pro Cruzeiro melhorar aí, que meu filho é cruzeirense e esse que tá na barriga também vai ser, então também não tô desejando mal pro Cruzeiro não, tá? Mas hoje é nosso galão que, se Deus quiser, vai ir, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? Os chás também favorecem o nosso emagrecimento, tá? Por que os chás favorecem o nosso emagrecimento? Porque a gente tem várias ervas, né? Fitoterapia é uma área da nutrição que eu amo, que eu tenho vontade de fazer pós. Eu ainda tô em dúvida se eu faço pós de fitoterapia ou se eu faço de nutrição esportiva. Eu tô entre essas duas. Provavelmente eu vou fazer as duas, mas a que eu vou fazer primeiro eu ainda não escolhi. Mas a gente tem ervas, né, medicinais, inclusive todos os remédios são feitos através de ervas, né? Antigamente não existia farmácia, era tudo através da natureza. E a gente tem erva para vários tipos de coisa, né? A gente tem chás que são calmantes, chás que vão ser estimulantes, chás que vão ajudar a combater a ansiedade, né? Então, por exemplo, o chá de hibisco ajuda a combater a ansiedade, ajuda a diminuir a vontade de comer doce. Chá de cavalinha, chá de casca do abacaxi, extremamente diurético. Então, se você tiver inchada, você vai optar por esses 2 chás, por exemplo. Se você tiver com o estômago ruim, né, bebeu alguma coisa, comeu alguma coisa que não fez bem, o chá de boldo vai te ajudar muito. Se você tem problema de gastrite, né, o chá de espinheira santa resolve gastrite. Então, a gente tem ervas para várias coisas. E os chás favorecem o emagrecimento, porque vão te ajudar na hidratação, tá? Então, não é que eu não precise de água, eu preciso da água também. Eu não posso deixar de tomar água para tomar só chá. Mas o chá favorece a hidratação, diminui a fome. Então, às vezes, a gente já acha que tá ali com fome, você toma uma canecona de chá. Boa noite, Karina! Você toma uma canecona de chá, você vai conseguir segurar um pouco essa fome, tá? A gente tem chás aí que vai ajudar o bom funcionamento do intestino. Então, tá com problema de prisão de ventre, né? Tomou um chá de sene, resolve, vai resolver. Né? Colocou um pouquinho de hortelã junto com o chá de sene, não vai te dar cólica e você vai conseguir ir ao banheiro. Então, os chás, gente, eles favorecem muito o processo de emagrecimento. Dá pra fazer uma live pra vocês só de fitoterapia. Se vocês quiserem, manda pra gente no direct depois
Boa noite, Márcia. Manda no direct depois, se vocês têm interesse, que eu preparo para vocês, tá? Uma live só sobre chás fitoterápicos. Por quê? A gente tem tudo na natureza, tá? Então, usem e abusem dos chazinhos. A única contraindicação é gestantes, né? Gestantes e lactantes só podem consumir chás calmantes, tá? E pessoas que são hipertensas ou crianças também não é interessante tomar chá, criança, tá? E quem é hipertenso não deve tomar chás estimulantes, por exemplo, chás que contêm muita cafeína. Não é interessante de consumir. Então, chá verde, chá mate, deixa eu ver, chá preto, tá? Que tem muita cafeína, chá de gengibre, chá de canela, guaraná em pó. Não é interessante para quem é hipertenso, tá? Agora, quem não é, mete bronca e usa isso. Segundo passo para turbinar o emagrecimento. Terceiro passo, gente, frutas. As frutas são nossas aliadas no processo de emagrecimento. Vou falar com vocês igual eu falo com o Lucas, tá? Pra vocês entenderem. Titia vai falar igual eu falo com o Lucas. Frutas são pacotinhos de saúde que Deus deixou pra gente na natureza. Cada fruta, gente, tem um sentido. Cada fruta vai ter uma vitamina, cada fruta vai ter um mineral. A gente precisa de consumir todas, a gente deve consumir todas. Isso não existe, por isso que eu não dou conta de dieta low carb, de dieta cetogênica, que manda você comer não sei quantos abacate e não deixa você comer uma banana. Isso não existe na nutrição. Isso, nenhum nutricionista aprendeu isso na faculdade, porque a faculdade de nutrição não ensina isso, tá? Fruta é saúde, frutas são nossas aliadas. É claro que existem frutas que são muito calóricas, tá? Então, por exemplo, hoje a Eliane lá no grupo falou assim, Maíra, e a uva? Eu adoro uva. Uva é uma fruta mais calórica, tá? Então, por exemplo, se for aquela uva que é uma bolinha, né? Sem ser a pititita. Se for aquela uva maiorzinha, seriam 8 bolinhas só, numa colação ou num lanchinho de 5,5, por exemplo. É pouco, né? Que às vezes a gente gosta de comer 2 cachos de uva. Então aí é pouco, né? Por exemplo, manga coquinha. Ah, Maíra, manga coquinha eu gosto de chupar ao pé o saco de manga. Não dá pra chupar o saco de manga e emagrecer, né? Agora, você pode chupar 2, se ela tiver pequenininha, 3, por exemplo. Tá? Mas frutas é saúde, são aliados da dieta sim. De preferência, o que eu vou fazer? Preferencialmente, eu vou dar preferência para as frutas que contenham água, tá? Então, vamos imaginar aqui a diferença, por exemplo, de textura. Pensa em vocês aí comendo uma banana. Qual que é a textura da banana? A banana é uma textura de massinha, não é? Quando a gente... É como se fosse uma batata cozida. É uma textura de massa. Ela vira... Quando a gente bate, ela vira um creme, digamos assim. Manga é a mesma coisa, é massinha, mamão é a mesma coisa, tá? Diferentemente, por exemplo, de uma melancia. A melancia, quando a gente mastiga, a nossa boca enche de água, tá? Um melão, a nossa boca enche de água. A maçã, por exemplo, tem muita água e muita fibra, então é o creque, creque, creque. Então são frutas que vão ser menos calóricas, elas têm mais água na sua composição. Quer dizer que eu não posso comer a banana, Maíra? De forma alguma, eu como banana todos os dias. Porém, a banana vai ser uma colação, né? Ou um lanchinho à tarde, uma unidade de banana. O morango, por exemplo, gente, é um aliadíssimo da dieta. O único problema do morango é que ele é muito caro e é difícil o acesso, né? Quando a gente encontra, ultimamente tá R$8 uma caixa de morango, é um absurdo. Não dá pra ficar consumindo por isso. Agora, morango, vocês poderiam comer 20 morangos, entendeu? 20 morangos é uma banana, praticamente, assim, sabe? Claro que não é igual, mas tô falando assim, mais ou menos em termos de caloria, dependendo do tamanho do morango e dependendo do tamanho da banana, vai ser mais ou menos a caloria de 20 para 1. Então, morango seria uma opção muito boa. Ela só não é tão boa por causa dessa questão do valor e da acessibilidade. Mas frutas, sim, são aliados do emagrecimento. Vão ajudar a turbinar o emagrecimento. Então, eu coloquei de preferência aí melancia, melão e morango,
tá? Então vocês podem usar. Deem preferência à fruta do que biscoito, gente. Tem hora que a gente, se deixar, a gente come biscoito o dia todo. Biscoito e barrinha de cereal. Por quê? Porque é prático. A praticidade é um terror, né, na nossa vida. Porque a gente opta pelo mais prático e, na maioria das vezes, o mais prático não é o mais saudável. Então, né, eu vou comer um pit stop ou eu vou comer uma banana. Uma banana seria muito mais viável do que o pit stop, por exemplo, tá? Mas às vezes a gente opta pelo biscoito por ser prático. E aí não é tão legal, tá? Então, assim, não se esqueçam das frutas. Por exemplo, entre uma barrinha de cereal e uma fruta, escolham uma fruta, tá? Quarto passo, gente, para poder turbinar o emagrecimento. Ivanilda tá falando, amo abacaxi. Abacaxi é ótimo também, tá? O abacaxi poderia comer, por exemplo, umas 3 fatias, se a fatia for mais fininha, tá, Ivanilda? É excelente também, eu adoro. E o abacaxi dá pra aproveitar tudo do abacaxi. Você vai pegar o abacaxi e vai picar, né, a polpa para consumo, vai utilizar a casca bem lavadinha, ferver e fazer um chá, e depois ainda pode bater aquela casca cozida com água que faz um suco delicioso, tá? Então o abacaxi a gente usa ele inteirinho. Quarto passo para turbinar o processo de emagrecimento, atividade física regular, tá? Não adianta, tem esses atletas de final de semana, né? A pessoa passa a semana inteira sedentária, não faz nada a semana toda, e aí no fim de semana quer pedalar 40 quilômetros junto com os colegas. Chega em casa igual uma capivara raivosa, almoça um prato de pedreiro, daquele tamanho enorme, fica doído a semana inteira reclamando que não faz atividade mais. Isso não ajuda no processo de emagrecimento, tá? Fazer uma caminhada de meia hora 3 vezes na semana ajuda. Tá bom? Fazer um treino mais pesadinho de alguma atividade que você goste 2 vezes na semana já tá ótimo. Se for 3, então melhor ainda, tá? Atividade física regular vai aumentar o seu aporte, tá? De gasto calórico por dia, então você vai gastar mais calorias ao longo do dia, consequentemente emagrece um pouco mais. Ou você pode comer um pouco mais, né, da sua dieta e mesmo assim perder peso, e ainda ajuda na questão da ansiedade. O que resolve a ansiedade não é chocolate, é atividade física, tá? O mesmo prazer que eu tenho comendo um chocolate, eu tenho depois de 40 minutos de atividade física. Só que o chocolate é imediato, o prazer é imediato e eu não tenho esforço. Eu não sei segurar a minha ansiedade, ir lá e fazer os 40 minutos de atividade física e ver a minha volta como que eu vou estar. Porque na volta você vai estar menos ansioso. Na volta você não vai estar ansioso mais. Só que o chocolate é na hora. Só que o chocolate não vai te ajudar na sua dieta, ainda vai te sabotar. A atividade física vai, tá? Então, usem a atividade física a favor de vocês. Atividade física regular ajuda sim. Processo de emagrecimento. Maíra, adianta eu ir pra academia e na volta da academia parar no pastel? Não, não adianta. É preferível você não ir e fazer dieta, tá? De verdade mesmo. É preferível ficar em casa e fazer dieta, porque a conta não fecha. A conta da atividade física como compensação de comida, a conta não fecha. Se você vai lá no caldo de cana e pega um pastel com um caldo de cana, já vai pra 500 calorias fácil. Você não gasta isso na academia. Tá? Dependendo do treino que você fizer, você não gasta nem 200. Dependendo da intensidade. Então, aí é preferível ficar em casa. Agora, se você faz a dieta e alia com atividade física, sim, é um excelente passo para turbinar o emagrecimento, tá? Quinta, não se pesar mais de uma vez na semana. Repete comigo, por favor, vocês que estão aí em casa. Eu prometo não me pesar mais de uma vez na semana, tá? Vou mandar vocês escrever 20 vezes no quadro ou no caderno, igual o professor antigamente, para entrar na cabeça. Gente, não tem que pesar todo dia. Não precisa ter balanço em casa. Tem paciente que se pesa de manhã, de tarde, de noite. Isso vai fazer vocês desanimarem. Tá? Escreve e escuta. Por quê? Peso oscila muito.
O meu peso de manhã não é o mesmo peso da noite e não vai ser o mesmo peso de amanhã. Pode ser que amanhã eu acorde mais pesado. Às vezes eu enchei à noite, às vezes eu comi uma carne antes de dormir e ela ainda não digeriu, tá? Se o seu final de semana você foge um pouco da dieta, retém líquido, pesa na segunda-feira, vai estar com 2 quilos a mais e aí vai ficar horrorizado, achando que o mundo tá acabando e vai querer comer, tá? Então não se sabotem, pessoal. Não precisa de pesar mais do que uma vez na semana. Uma vez na semana já é tempo, já é pouco tempo para o nosso organismo dar conta. Já é difícil. Os pacientes nossos que pesam toda semana, tem vezes que ainda sobe lá na balança e ainda não vê o resultado real. Por quê? Inchaço, desinchaço, TPM, tá? Muito sódio e às vezes reteve líquido, tá bom? Então não se culpem, gente. Balança é uma vez na semana só. E balança de confiança, tá? Tem gente que vai lá na clínica, que já atingiu a meta há anos, mas vai lá na clínica todo mês pra pesar. A clínica é de vocês, tá? De vocês que já foram pacientes. Quem que é só seguidor, ainda não foi paciente, mas quer ir lá ver o peso na balança, pode ir, não tem problema. A clínica é de vocês, qualquer uma das 3 unidades. Itabira, Ouro Preto e aqui em Mariana, que é a matriz, tá? As nossas balanças são calibradas de 6 em 6 meses, porque é uma exigência da vigilância sanitária. Então, a nossa balança é correta, tá? Essas balanças de farmácia, sobe gente o tempo inteiro, sobe gente com sacola, menino pula, não é confiável. Balança de chão de banheiro, muito menos. Dependendo do azulejo que você coloca ela, dependendo do piso, ela já vai dar diferença. Você coloca ela em cima do piso, embaixo do piso é 1 quilo a mais. Não confiem, tá? Pesem somente numa balança de confiança e uma vez na semana só. Se você pesa e o seu peso dá a mais, sendo que você fez dieta, a gente não tem, na maioria das vezes, a gente não tem maturidade de falar: não, eu estou inchada, esse peso não é normal, não é real, eu não vou desanimar. É muito raro quem faz isso, tá? Até eu, de vez em quando, não consigo fazer isso. Tem hora que você fala: o quê? Eu fiz dieta uma semana e meu peso aumentou, eu vou comer então. E às vezes seu peso não aumentou e você se sabotou à toa, tá? Então, balança é no máximo uma vez na semana. 6º passo para turbinar o emagrecimento: suco detox. Maíra, suco detox emagrece? A mesma questão da água e do chá, tá? O suco detox, ele vai favorecer o seu emagrecimento. Ele vai ajudar o seu fígado a funcionar melhor, o intestino a funcionar melhor. Vai sim favorecer o emagrecimento, vai ajudar na questão do inchaço, é bom para a pele, vai ser bom às vezes para absorção de ferro. Então, assim, sucos detox são tudo de bom. Não tem nada assim que eu fale de ruim. Ele sozinho vai emagrecer? Não, mas ele ajuda muito no processo de emagrecimento. Coloquei aqui algumas dicas, né? Por exemplo, couve, limão e gengibre, maracujá, cenoura e gengibre, laranja, couve e gengibre, melancia, limão e pimenta caiena, fica maravilhoso, tá? Abacaxi, hortelã e gengibre. Enfim, são infinitas dietas que ajudam no processo de sucos detox, que vão ajudar no processo de emagrecimento, tá? Escolham o que vocês gostem mais, usem e abusem. Dependendo do suco detox, ele já é uma pequena refeição, tá bom? Então, por exemplo, se eu faço um suco de couve com laranja, couve, laranja e gengibre, ele já é uma colação, eu já posso tomar ele no meio da manhã. Se eu bato só couve com limão, eu posso tomar ele a qualquer momento do dia, porque tem a questão da caloria também, tá? Que tem que ser levado em consideração. Não é porque é suco detox que eu vou tomar um balde liberado e vou emagrecer, tá? As calorias contam, mas ajuda sim. Lucimar tá perguntando: o que acontece quando perdemos peso e não dá diferença nas roupas? O que pode estar acontecendo muitas vezes, na maioria das vezes até acontece o contrário, tá? Às vezes a gente vê diferença na medida e não vê tanto no peso, tá? Mas assim, isso quando acontece também não tem problema. Por quê? Às vezes a gente tá eliminando gordura interna, tá? Gordura dos órgãos.
que é uma gordura também que a gente precisa de eliminar, tá bom? Então, se você tá perdendo peso, já é um parâmetro. Maíra, não tô perdendo peso, mas tô perdendo medida. É um parâmetro também. Tô perdendo peso e medida. Maravilha, parâmetro ótimo. Não tô perdendo nada. Aí a gente tem que ver o que tá acontecendo, tá? Por isso que a gente olha tanto o peso quanto a medida na clínica. Porque ou é um ou é outro, ou é os dois, maravilha. Mas se for um ou outro, também funciona, tá bom? O que não funciona é, por exemplo, eu tomei um laxante. Aí eu fui as medidas estão iguais, mas eu fui pesar no outro dia e deu 2 quilos a menos. Aí você não perdeu gordura, você desidratou. Aí tem que ter atenção, tá bom, Lucimar? Mas se for perdendo peso por causa de dieta direitinho, as medidas vão cair. Hora ou outra elas vão cair. Muitas vezes elas caem em lugares que a gente não mede. Isso acontece muito também. Então, tem pacientes que perdem muita cintura, muito abdômen, pouco quadril. Tem pacientes que perdem só quadril. Tem pacientes que não perdem nada, mas perdeu muito busto. Diminuiu muito busto e braço, que é coisa que às vezes a gente não mede. Mas pro biotipo daquela paciente, ela perde primeiro naqueles locais. Tá? Então, se você perdeu peso, provavelmente a medida tá indo junto também. Mas se não for, relaxa que uma hora ela vai, tá? Sabor da Primas. Coco pode substituir uma refeição? Sim. Coco, a polpa, é muito saudável, tem gordura boa, porém é um pouco calórico, tá? Então, por exemplo, uma lasquinha de coco, um pedacinho de coco já seria um lanche da manhã. Não dá pra comer um pedação grande, tá? Se for a água de coco, a gente pode tomar até 2 copos, por exemplo, pra ser uma colação. Mas eu também não posso tomar à vontade, porque tem caloria, tá? Então, o coco, se for pedacinho, pode sim substituir uma pequena refeição. Kátia, qual é o melhor suco detox? Na verdade, não tem assim, esse vai ser o melhor. Porque suco detox, cada um vai ter uma propriedade diferente, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tomo um suco de couve, se eu tomo um suco de couve, couve com laranja, por exemplo, é uma excelente mistura para ferro, tá? Porque a couve tem ferro, a laranja tem vitamina C, laranja e limão tem vitamina C e um favorece a absorção do outro. É um ganha-ganha, né? Diferentemente, por exemplo, do que se eu almoçar e tomar um copo de leite depois. É como se eu não tivesse consumido ferro, porque o ferro e o cálcio competem. Eles não vão ser absorvidos, tá bom? Então não tem assim, esse suco detox é o melhor. O melhor vai ser aquele que vai ser mais fácil para você consumir e que você goste mais. Então, por exemplo, eu amo abacaxi, hortelã e gengibre. Amo, de paixão, assim. Então, eu faço sempre aqui em casa. Couve com limão, eu adoro. Couve com laranja, eu já não gosto tanto. Então, varia muito, tá? É o que você tomar melhor. É igual chá, gente. Chá também é a mesma coisa, assim. Maíra, eu tenho que tomar chá de hibisco, eu detesto. Não, meu Deus, toma outro. Eu detesto chá verde. Eu também não sou fã de chá verde, ele é muito amargo. Mas aí eu tomo outros chás que funcionam também, tá? Então, no processo de emagrecimento, a gente tem que ir vendo aquilo que cabe melhor na nossa vida, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, de verdura, hortaliça, né? Maíra, eu não gosto de rúcula. Eu não gosto de rúcula. Às vezes a gente pede salada, por exemplo, em algum restaurante, aí vem aquela saladona chique, maravilhosa, cheia de rúcula. Eu não gosto de rúcula. Porque pra mim, rúcula amarga. Mas você tem que gostar? Não, ué. Eu não tenho que gostar de tudo só porque eu falo de alimentação saudável, tá? Então, eu não como rúcula, mas eu como couve, eu como espinafre, eu como acelga, eu como alface, eu como almeirão. Então, assim, tem outras coisas. Nossa, Maíra, eu não gosto de brócolis, mas eu gosto de couve-flor, eu gosto de repolho, tá? Então, vocês têm que consumir aquilo que é melhor pra você. Maíra, eu amo tomate, mas eu detesto cenoura, então come tomate, tá? Come mais o tomate, tenta forçar um pouquinho a cenoura, não deu? Deixa pra lá. Maíra, quando eu como pepino, eu fico com refluxo o dia todo, não gosto. Não come pepino, gente, come outra coisa, tá? O que a gente tem que ter são os macronutrientes. Então, Maíra, eu não quero comer arroz, porque quando eu como arroz eu não tenho educação, eu sirvo demais. Come uma batata,
tá? Maíra, tá difícil de levar feijão. Uma paciente mesmo, a Renata, essa semana, ela falou, provavelmente é por causa do trabalho dela, ela é bombeira civil e fica difícil, às vezes, levar, porque é ruim, às vezes, de esquentar. Comer feijão frio é ruim, né? Eu, pelo menos, não gosto de comer arroz e feijão frio. Eu só gosto de comer se for quentinho. Ela falou, eu posso levar, é uma fibra, sabe? Que é uma espécie de macarrão, mas não é macarrão, ele é mais uma fibra, assim, do arroz, que substitui o arroz com a lentilha. Lentilha substitui o feijão, perfeito, né? Ah, eu não quero comer carne. Come ovo? Maravilha, leva ovo, tá? Sil aqui, eu amo arroz e levo marmita. Ótimo, levo o arrozinho. Então, a gente tem que fazer de acordo com o que você gosta. Maíra, eu amo peixe. Come peixe, meu Deus. Maíra, eu detesto peixe. Não como, como frango, como boi, como outra coisa. Então, por isso que eu falei no início pra vocês, o cardápio, qual que é o melhor cardápio? Aquele que você vai seguir melhor, tá? Aquele que melhor encaixa na sua vida, não na minha, tem que encaixar na sua também. O que encaixa na minha e na dos nossos pacientes, geralmente agrada grande parte da população. A gente tenta fazer, os cardápios foram executados de uma forma que tenha todos os alimentos mais consumidos pela população em geral. Agora, se você gosta de comer abacate com ovo no café da manhã, aí realmente é outro tipo de dieta, não vai ser a nossa. Mas se você gosta de tomar um cafezinho preto com um pouquinho de leite, um pão integral e um queijo, vai fazer a nossa. Você gosta de comer uma fatia de pão de forma com ovinho mexido, você vai fazer a nossa. Se na correria do dia, às vezes, você precisa de comer só um biscoitinho e sair de casa, a nossa funciona. Se às vezes você quer comer um iogurte com uma fruta de manhã, a nossa funciona, vocês entendem? Então a gente dá um cardápio mais amplo, por isso que funciona muito bem. Mas o melhor cardápio é aquele que cabe na sua rotina e aquele que seja nutricionalmente balanceado, tá bom? Sétimo passo, né? O sexto passo foi o suco detox e o sétimo e último passo é tomar uma dose diária de emagrecente, tá? Isso que a gente tá aqui ao vivo agora, 33 pessoas, é uma dose de emagrecente. Você parou o seu dia, parou um momento do seu dia, tá? Não tô falando que parou que vocês estão aqui parados sem fazer nada me ouvindo, não. Às vezes você tá me ouvindo, mas tá fazendo alguma coisa. Às vezes tá resolvendo alguma coisa de casa, tá na rua, tá caminhando. Os pacientes sempre falam com a gente, Maíra, eu boto no fone e vou ouvindo. É na hora que eu tô fazendo janta. Tem paciente que não consegue assistir agora, mas assiste depois, assiste no outro dia depois da gravação. É uma dose de emagrecente. O que é essa dose de emagrecente? É uma dose de motivação diária pro seu emagrecimento. Vocês têm que filtrar aquilo que vocês veem na internet, gente. Tem que filtrar. Eu falei isso agora no grupo com as meninas. Você tá em processo de emagrecimento, você vai ficar vendo receita de queijo repuxando, de picanha na chapa de não sei o que, de chocotone, de panetone. Não. Se você tá em processo de emagrecimento, você tem que assistir coisas que vão ajudar o seu processo de emagrecimento. Você tá em processo de emagrecimento e você vai ficar assistindo programas de culinária. O santo sepulcro, não dá não, ué. Eu tô em processo de emagrecimento, mas eu vou aprender como que faz o biscoito do Natal agora. Não, gente, nem procura saber. Hoje eu falei uma frase da semana lá no grupo, que é a seguinte: para de preocupar. Se você tá no processo de emagrecimento, para de preocupar com o que você come, que você vai comer entre o Natal e o Ano Novo, e passe a preocupar do que você vai comer do Ano Novo até o próximo Natal. Porque é aí que você vai emagrecer. É o que a gente faz no todo, né? Mas as pessoas chegam em novembro e só quer saber de panetone, de amigo oculto, de festa, de confraternização e cervejada. Não adianta. Não vai perder peso, tá? Então filtrem aquilo que vocês assistem. Assistam um vídeo motivacional. Assista vídeo de quem tá te ajudando a emagrecer. Vejam antes e depois. Depoimentos de antes e depois. Histórias de pessoas que conseguiram emagrecer. Vocês não tem que ficar... Se você quer emagrecer, tá? Se você quer emagrecer, você não tem que ficar assistindo vídeo de quem aceita obesidade. É uma outra linha de pensamento, vocês concordam? A musa plus size.
Não, agora também não tem que ficar vendo a musa fitness, não. A blogueira lá toda gostosona que fica o dia inteiro na musculação ganhando pra isso, também não é nossa praia. Vocês entendem? Mas a gente tem que ver quem atua com alimentação saudável. A gente tem que ver dicas de alimentação saudável, receitas. Eu tô um pouquinho em falta aqui com receitinhas pra vocês. Eu tô até um pouquinho sumidinha dos stories, até escrevi hoje porque como eu tô gestante e às vezes é difícil até a gente adaptar, até tudo engrenar, no começo passa um pouquinho de mal, né? Não é todo dia que a gente acorda muito bem, então às vezes a gente rende um pouco menos nesse início. Eu sei que eu tô em falta, mas agora tô entrando no quinto, então tá tudo mais fluente agora, né? A gente já sabe que é Samuel que tá vindo aí, então a ansiedade também diminui e dá pra gente voltar à rotina de trabalho normalmente. Eu vou preparar mais pra vocês, vou preparar receitas de fim de ano. Não é que vocês têm que fazer dieta no Natal, tá? Nenhum paciente nosso vai ser obrigado a fazer dieta no Natal. Só que você não tem que comer até o Papai Noel que passar na sua frente. Vocês concordam? A gente tem que ter limite, né? Tem que ter um limite ali. Teve um paciente nosso que pesou dia 23 de dezembro, ele pesou um peso. Quando ele voltou para pesar dia 3 de janeiro, ele emendou o Natal, que ele emendou o Natal com o Ano Novo, ele voltou na clínica com 6 quilos a mais, velho. Pensa o que são 6 quilos a mais, gente. Às vezes a gente, urra. Às vezes tem paciente que demora 2 desafios para conseguir eliminar 6 quilos, ganhar em 10 dias. Então, assim, a gente tem que maneirar, tá? Não fica olhando rios de panetone, de chocolate, de rabanada. Agora não é o momento. Agora é o momento da gente focar. Quando estiver pertinho do Natal, aí a gente vai ajudar vocês nas dicas de como não explodir de engordar no Natal, tá? Ganhar um pouquinho de peso no Natal é normal. Então, ali até 1 quilo, tá? Se você conseguir manter, ganhar meio, ganhar 800, até 1 quilo que você conseguir, tá joia, tá? Passou de 2 quilos no Natal, aí a gente já começa a complicar a vida da gente. Então, a gente ainda vai ter essas dicas, tá? Pra vocês conseguirem aí não engordar tanto no Natal, mas agora o foco é emagrecimento. Então, agora não é hora de ficar em confraternização, não é hora de ficar enchendo, né, de comida aí, porque a gente quer emagrecer. Combinado? Então, sigam esses 7 passos, turbinem o emagrecimento de vocês. Semana que vem a gente volta com outro tema. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito aí da nossa palestra, tá? Espero ter ajudado você, te incentivado de alguma forma. E semana que vem a gente volta com força total. Combinado?